Este programa é patrocinado por Multicare, número 1 em seguros de saúde. Os nossos olhos são a porta de entrada para o mundo. É com eles que absorvemos grande parte da realidade que nos rodeia, ou pelo menos é através deles que nos chega a informação de forma mais instantânea. Mas os nossos olhos são também um elemento de comunicação que permite aos outros perceber ou intuir como estamos naquele momento. Mas quando os olhos começam a falhar, precisamos de facto de olhar por eles. É o nosso convidado José António Dias, médico oftalmologista. Dr. José António, seja muito bem-vindo ao Saúde em Dia e de novo ao canal S+. Recordo que foi um dos nossos primeiros convidados quando começámos. Sem nos presos pelos outros sentidos, de facto a visão tem uma prioridade. A visão é o órgão principal no nosso contacto com o mundo exterior. E, como disse aí bem, permite-nos ver o mundo, mas também permite, de alguma forma, que o mundo nos entenda. E, por isso, é importante tomar conta da visão. Naturalmente, os nossos olhos e o nosso sistema de visão envelhece connosco e, de facto, estamos na Europa, é um dos continentes cada mais envelhecidos, ou pelo menos, ou quase o mais envelhecido do mundo. Os olhos envelhecem, como acabei de dizer, e que problemas é que surgem com a idade? Saber que com a idade acontece uma série de alterações, algumas benignas, como é aquele principal sinal conhecido de todos nós, que é o sinal da ternura dos 40, que é começar a ver mal ao perto, em que a maior parte de nós temos que afastar o livro, ou neste caso agora o telefone, que é mais moderno, porque perdemos, não é a capacidade de visão, o que nós perdemos é a capacidade de focar. Por isso, a partir dos 40, ao perder essa capacidade, teremos que afastar o objeto de leitura próxima. Mas também a idade pode trazer outros problemas bem mais importantes. Desde o dano sobre os meios ópticos, por exemplo, que começa a dar sinais como aquela dificuldade da condução noturna, problemas com a luz, mas que tem a ver muitas vezes com a opacidade dos meios ópticos, que vai levar a uma situação que é chamada catarata, que é uma patologia muito frequente com a idade, mas que felizmente é facilmente tratável com uma cirurgia. Mas existe também, e é importante referir, a idade em fator de risco para 3 grandes situações. Situações que têm que ser muito bem pensadas, porque têm que ser diagnosticadas muito precocemente, pela gravidade que têm. Que é o glaucoma. Glaucoma, que é uma doença que leva a uma perda irreversível da visão. É a degenerescência macular, que chama-se degenerescência macular ligada à idade, porque é ligada à idade, é o fator de risco da idade. E uma terceira causa importantíssima é a situação da retinopatia diabética, dos problemas da diabetes. Como sabemos, a diabetes tem uma relação, um aumento de incidência com a idade e que cada vez é mais prevalente entre nós. Portanto, temos a questão do ver mal ao longe é uma questão, mas o ver mal ao perto de facto chega quando chega à ternura dos 40, como acabou de dizer. Acaba por ser inevitável que todos vamos chegar lá. Seja aos 40, seja um bocadinho mais tarde, Sim. Quem tem mais sorte. Tem a ver com a nossa predisposição genética, também com alguns fatores que têm a ver com a nossa correção óptica e também tem a ver com o nosso trabalho, da exigência que nós damos aos nossos olhos. Ou seja, quanto mais, nos tempos modernos, mais computador, mais leitura, mais cedo nós vamos notar esse déficit e vamos ter que tratá-lo. Sim, era isso que eu lhe ia perguntar. Há pouco referiu a questão dos ecrãs. De facto, estamos rodeados de ecrãs por todos os lados, sejam os telemóveis, sejam os tablets, seja a televisão, e de facto isso pode acelerar um pouco este ver mal ao perto. Sim, acelera não só o ver mal ao perto, mas também tem a ver com outro tipo de patologias, porque os ecrãs, sobretudo a luz azul dos ecrãs, é altamente nociva para a retina e também acelera os processos de desgaste do cristalino, do ponto de vista teórico, favorece o aparecimento da catarata. Portanto, temos que nos adaptar aos tempos modernos. Temos que nos adaptar e, sobretudo, temos que vigiar a nossa visão. Como é que deve ser um plano ideal de vigilância dos nossos olhos? Todos nós, mesmo aquela pessoa que nunca teve um problema de visão, pelo menos aos 40 anos, devia fazer um check-up completo, uma consulta completa, que é feita com um médico oftalmologista, e que vamos então pesquisar do estado refrativo, do uso ou não de óculos, de necessidade, e das patologias que referi. E é uma altura ótima para, caso haja algum risco, alguma suspeita, começar já a tratar. No caso da parte da visão,
muitas vezes nesta altura que começamos a usar os famosos óculos de ver ao perto, ou quem utiliza óculos para o longe utiliza os progressivos, que são um tipo de lentes que nos permite ver ao longe e perto, e que são muito boas para o dia a dia, para trabalhar. Mas devemos fazer essa revisão a partir dos 40, como disse, e depois, conforme a indicação do nosso médico, pelo menos cada 2 anos deveríamos fazer uma revisão. Uhum. E essas revisões ou esses exames oftalmológicos é um bocadinho aquela imagem clássica que sabemos do consultório do oftalmologista com as letras. Com as letrinhas, mas hoje em dia uma das áreas que tecnologicamente mais tem evoluído é a oftalmologia. Porque a oftalmologia tem um pormenor que é diferenciador das outras áreas. No interior do olho é o único sítio do organismo onde eu consigo ver de forma direta um nervo, que é o nervo óptico. É visível. E também consigo ver a rede vascular da retina. E com a tecnologia moderna eu consigo monitorizar, quantificar montes de parâmetros que são importantes não só para a oftalmologia, mas também para múltiplas doenças sistémicas que vão repercutir sobre o nervo ou a rede vascular. Portanto, se o nosso médico oftalmologista entender necessário, vai fazer exames que nos vai permitir, de forma segura, diagnosticar, registar, para depois também monitorizar futuramente a doença. Como temos vindo a falar, e foi o início da nossa conversa, de facto a visão acaba por ser o sentido número 1. Mas as pessoas se calhar adaptam-se um bocadinho, vejo um bocadinho pior, mas não vou procurar um oftalmologista. Isso é um erro. É um erro grave. É um erro grave e há muitos estudos feitos e os estudos apontam 2 coisas opostas, interessantíssimas. Uma, a valorização que as pessoas dão à visão. É altíssima. As pessoas valorizam a visão, é o órgão mais importante. E também os mesmos estudos provam que quando a pessoa tem uma patologia ou alguma queixa, desvaloriza a queixa ou a patologia. Isso chegou-se a uma conclusão, quando analisamos estes estudos internacionais, não é só na população portuguesa, que existe um mito dentro da população que haverá ou uns óculos ou uma cirurgia vai resolver o problema, o que não é verdade. Pode não ser verdade. Em muitos casos, é esta a solução. Mas em muitos casos, há situações irreversíveis. Portanto, e por isso, este mito leva a que as pessoas tendem a adiar. E isso é um erro. Muitas pessoas dizem que estou com a vista cansada. Isso é um mito. É um mito. É um mito, porque de facto pode estar a haver um problema grave que, se não for detectado, pode ser irreversível, como acabou de dizer. Exatamente, porque podemos estar numa destas situações que eu referi há bocado, que são bastante complicadas e que, com o passar do tempo, o pronóstico vai ser pior. Portanto, não há soluções imediatas, portanto, a melhor solução é a prevenção. E a prevenção cabe-nos a nós, não está na mão de mais ninguém. Feito o diagnóstico com estas consultas regulares, a primeira deve ser aos 40 anos. Isto não querendo dizer que na idade pediátrica as crianças não sejam acompanhadas. É outro assunto. Mas as soluções que existem, como disse há pouco, são óculos, cirurgia, lentes. Que soluções é que temos? Quando tratamos um problema refrativo, será óculos ou lentes de contacto, se a pessoa estiver interessada e puder utilizar. E depois, por exemplo, em caso de situações como a catarata, numa situação já mais avançada, a solução da catarata é cirúrgica. Há uma questão que se põe muitas vezes: quando é que a pessoa deve ser operada a catarata? Porque há pessoas que são operadas aos 50, outras aos 60, outras aos 70. A indicação da cirurgia da catarata é quando aquela limitação funcional impeça a qualidade de vida do doente. Ou seja, e vai ser tailor-made, é diferente para cada indivíduo conforme a vida que ele leva. Agora, nas situações, por exemplo, de glaucomas, de outras doenças, é necessário terapêutica, que pode ser tópica ou sistémica, mas também pode ser necessário algum tipo de intervenção, como também se falou, as pessoas têm esta noção da utilização de injeções no olho. Essas injeções visam, sobretudo, 2 tipos de patologias, que é a degenerescência macular ligada à idade e a retinopatia diabética. E são muito importantes para tentar minimizar os danos gravíssimos que estas doenças provocam. Mas, pronto, volto a repetir, é o médico e a vigilância apertada que nos vai permitir detectar a doença e realizar os tratamentos necessários no timing correto. Recentemente, a Fundação Champalimau atribuiu um prémio ao Instituto Brasileiro da Visão, e os seus responsáveis vieram dizer que no Brasil a oftalmologia é vista como um luxo. Isso não pode ser, não pode é impossível isso acontecer. Não pode acontecer, mas tanto em países
talvez não tão evoluídos, mas mesmo num país da comunidade europeia como o nosso, muitas vezes, e para muitas pessoas, o acesso a uma consulta de oftalmologia é difícil. E não tem que ser assim. E não deveria ser assim. Estão a decorrer planos, até pela Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, pelo Colégio da Especialidade, de tentar alargar o acesso da consulta de oftalmologia, não só nos hospitais públicos, mas também tentar implementar uma rede de saúde pública nos centros de saúde para pelo menos, fazer uma primeira consulta, uma triagem, e, em caso de necessidade, esses doentes seriam encaminhados a um hospital central. Portanto, a chamada rede convencionada. Sim, senhor. E falámos há pouco que, de facto, fez o paralelo para Portugal, que era isso que eu lhe ia perguntar, fazendo um paralelo um pouco do Brasil para Portugal. O acesso às consultas de oftalmologia, por vezes, são um pouco difíceis, mas as pessoas têm que saber que também têm opções, não podem, muitas vezes, esperar que apenas o SNS consiga fazer face a estas necessidades. Perante uma situação destas, que é importante, nós temos que utilizar as opções que temos. Ou seja, percebo que nem todas as pessoas poderão optar por um sistema convencional de saúde, mas hoje em dia os sistemas convencionados permitem acesso a uma larga rede de prestadores de altíssima qualidade, e que é uma opção muito válida, muito válida. E perceber que, ok, pode haver um gasto que não é um gasto, que é um investimento, porque de facto a saúde dos olhos é fundamental. É uma poupança. É uma poupança porque, ok, posso ter aqui algum custo, mas este custo vai evitar problemas que têm custos económicos, mas têm custos sociais, custos pessoais grandíssimos. E aqui eu posso tentar limitar essa quebra já, de ter uma prevenção adequada. Porque, de facto, a evolução até aos 40 anos, e falámos há pouco do ver mal ao perto, é progressiva, não avança muito rapidamente, mas a partir dos 40 pode acelerar muito e cada vez que se adia uma consulta pode fazer toda a diferença. Sim, sim. E, sobretudo, volto a repetir, nas situações de patologia. Na parte da refração. Pronto, a evolução era a evolução natural. A idade só caminha no sentido. Mas devemos estar o melhor adaptado ao momento. E isso só se consegue com um seguimento muito rigoroso, muito bem planeado, com um timing correto. Falávamos há pouco das redes convencionadas que podem ajudar ao diagnóstico e devem ajudar ao diagnóstico, mas depois essas redes também permitem o seguimento, seja com os tais óculos que a pessoa pode optar por usar, ou as lentes, ou mesmo até outro tipo de intervenção. Sim, por exemplo, vamos aqui falar em duas vertentes. A parte médica, a parte do conceito de diagnóstico, estas redes convencionadas permitem primeiro acesso a entidades que são privadas, mas que é uma situação que deve ser, na oftalmologia particularmente, hoje em dia, o serviço privado, em termos de capacidade técnica e tecnológica, é igual ao público. Não há melhor tratamento em termos técnicos de um lado ou outro, porque está muito equiparado. O que temos é acessibilidade e rapidez da resposta do serviço privado, pelos motivos que todos conhecemos. Agora, depois, estas redes convencionadas permitem-nos o acesso à segunda fase, que é a fase do tratamento. E entende-se o tratamento como, por exemplo, a prescrição dos óculos ou lentes de contacto. Estas redes convencionadas também suportam este tipo de próteses, nós consideramos isto uma prótese, e que facilita a vida à pessoa, em termos económicos, de estar sempre com os óculos adequados. E também permite, este tipo de redes convencionadas, o suporte de tratamentos e seguimentos posteriores, até tratamentos bastante dispendiosos, como cirurgias. Portanto, é uma opção muito válida. Eu recordo-me de alguns testemunhos que temos recolhido ao longo do tempo aqui no nosso canal S+, mas também em outros órgãos de comunicação, quando as pessoas fazem uma cirurgia ocular ou quando têm uns óculos, dizem: eu não sabia que o mundo era assim, ou já não me lembrava que o mundo era assim. Sim, sim. Acontece frequentissimamente. As pessoas voltando ao início da nossa conversa, voltem a ver o mundo. As pessoas foram deixando de ver o mundo e voltamos a abrir a janela para voltarem a ver o mundo. Deve ser muito gratificante, como médico oftalmologista, ouvir estes testemunhos. Porque, de facto, as pessoas parece que já não valorizavam, de facto, a sua maior ligação com o mundo, que é a visão. É porque há de reparar que se a limitação, a perda, é lenta,
a pessoa não tem a noção que está a perder. Ou seja, uma perda, uma situação aguda, uma perda súbita da visão, a pessoa nota logo e vai a correr. Mas quando a perda é lenta, a pessoa não se apercebe. Só quando corrige o problema e volta a um estado ótimo, é que percebe, onde é que eu andei este tempo todo? Devia ter feito isto mais cedo. Sim, andei a perder tempo. Andei a perder tempo. Portanto, mensagem principal aos 40 anos, por favor, consulte o seu oftalmologista. Sim, senhor. Porque há todo um mundo que pode estar a perder. Exatamente. Ótimo. José António Dias, muito obrigado. Obrigado. Por ter vindo ao Saúde em Dia, por ter regressado ao canal S+, e por estes minutos que estivemos a falar sobre a importância da visão. Obrigado. Muito obrigado. Falámos então com o médico oftalmologista José António Dias sobre os cuidados oftalmológicos que todos devemos ter, sobretudo a partir dos 40 anos. Este programa foi patrocinado por Multicare, número 1 em seguros de saúde.